A soma das distâncias de um ponto interior de um triângulo equilátero aos seus lados é 9. Assim, a medida do lado do triângulo é, inicialmente, o nosso triângulo equilátero, o ponto e as distâncias x, y e z em relação aos três lados do triângulo. Como o triângulo é equilátero, cada ângulo interno dele vale 60 graus. Portanto, marcando em azul todos eles, para indicar e lembrar que eles são todos iguais. Traçamos a partir desse ponto uma paralela a esse lado, que vai tocar nesse outro lado, cuja distância, num ponto cuja distância até esse lado vale x, obviamente. A gente está formando aqui um retângulo. Do mesmo modo, aqui formamos um retângulo. Nesse caso aqui de altura z, nesse caso aqui de altura x. Esse ângulo tem que valer 60 graus, uma vez que essa reta, esse segmento de reta, que é o lado desse retângulo, é paralelo ao lado desse triângulo. Desse modo, se aqui é 60 graus, esse ângulo também será 60 graus, porque esta mesma reta formará o mesmo ângulo com duas paralelas. Esse ângulo aqui vale 60 graus pelo mesmo motivo. Este lado está cortando esta reta, que é paralela a esta, com quem ele já forma 60 graus. Então, aqui também terá que ser 60 graus. Chamando de A esse pedaço aqui, esse ladinho desse triângulo pequeno, onde nós temos x como um dos lados, A será outro, e esse terceiro lado é desconhecido, mas não faz diferença na solução do nosso problema. Chamando de B e B aqui, necessariamente teremos uma altura que corta este lado deste triângulo. Essa altura corta este lado bem no meio, isso é, ela é uma mediana também. Sendo perpendicular, é também chamada de mediatriz. E podemos então chamar de B e B. Por que ela é mediana? Uma vez que aqui é 60 graus e aqui é 60 graus, este triângulo ele é pelo menos isósceles. Então, esse lado é igual a esse, necessariamente, uma vez que esses dois lados formam um ângulo de 60 graus com o terceiro lado. Eles são lados iguais. Sendo, portanto, o triângulo isósceles, a altura é necessariamente mediana e, portanto, se aqui é B, aqui também é B. Finalmente, chamamos esse pedaço aqui, que é o lado desse triângulo pequeno, chamamos de C. Note que aqui é reto, uma vez que estamos falando de um retângulo, e aqui também é reto. Portanto, nós temos aqui um triângulo retângulo e aqui outro triângulo retângulo. Podemos, então, escrever que o lado desse triângulo equilátero, esse lado aqui, vai valer A mais B mais C. Portanto, A mais 2B mais C. Lado L do triângulo equilátero. Todos os três lados, obviamente, têm o mesmo valor L. X mais Y mais Z é igual a 9. Essa é uma condição do problema. Note que a soma das distâncias de um ponto interior de um triângulo equilátero aos seus lados é 9. Então, a soma dessa distância com essa distância com essa distância tem que dar 9. Sabemos que a distância de um ponto a uma reta é a menor distância desse ponto a essa reta. E a menor distância vem aqui pela perpendicular à reta. Observe que fizemos isso nos três casos. Então, está aqui x mais y mais z igual a 9. O seno de 60 graus, aqui nesse triângulo, podemos observar isso, seno de 60 será o cateto oposto z sobre a hipotenusa c. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, seno de 60 é igual a z sobre c. Mas o seno de 60, sabemos, vale raiz de 3 sobre 2. Portanto, tiramos c em função de z como 2z sobre raiz de 3 e, usando a mesma ideia para esse triângulo pequeno aqui, fazemos seno de 60 igual a cateto oposto, x, sobre a hipotenusa, a. Esse ângulozinho aqui é de 90 graus, uma vez que isso aqui é um retângulo. Então, seno de 60 é igual a x sobre a
mais o seno de 60 raiz de 3 sobre 2, portanto, tiramos agora o a em função de x como sendo 2x sobre raiz de 3. A tangente de 60 será y sobre b. Tangente de 60 graus, agora observando este triângulo retângulo aqui, tangente desse ângulo será o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, tangente de 60, que é esse ângulo aqui em azul, será igual a y, que é o cateto oposto ao ângulo, cuja tangente estamos calculando, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, cuja tangente estamos calculando. Então, tangente de 60 é igual a y sobre b. Note que aplicamos aqui nessas três equações as relações trigonométricas em triângulos retângulos. Como a tangente de 60 graus vale raiz de 3, podemos agora tirar o b em função de y. Podemos então agora escrever que o lado L, usando essa equação aqui, substituindo nela os valores de a, b e c obtidos, temos que a vale 2x sobre raiz de 3, então no lugar de a está 2x sobre raiz de 3. Temos que o b vale y sobre raiz de 3, então colocamos aqui no lugar de b, y sobre raiz de 3, mas tem esse fator 2. Então vai ficar 2 vezes que multiplica y sobre raiz de 3. E finalmente, substituindo o c, que vale 2e sobre raiz de 3, temos aqui então 2e sobre raiz de 3 no lugar de c. Note que 2 sobre raiz de 3 é um fator comum, podemos colocá-lo em evidência, e temos então 2 sobre raiz de 3, que multiplica x mais y mais e. Como x mais y mais e vale 9, isso é dado do enunciado, né? Essa equação aqui foi montada a partir de uma informação do enunciado, substituímos então x mais y mais e por quanto vale a soma, que é 9. Fazendo então agora esse produto, temos 18 sobre raiz de 3 e racionalizando, racionalizar significa eliminar a raiz do denominador. Como a raiz é quadrada, basta multiplicar por raiz de 3 embaixo e em cima, raiz quadrada de 3. Né? Fazendo essa multiplicação, embaixo vai aparecer um 3, de modo que teremos 18 raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá a raiz quadrada de 9, que é 3. Né? Podemos então agora simplificar 18, aqui é um fator, 18 vezes raiz de 3, então podemos simplificar o 18 com esse 3, o que dará L igual a 6 raiz de 3, o que credencia a letra B como correta e a questão está encerrada.